Muito bem. Então, gente, a ideia hoje é a gente fazer um debate sobre os 3 temas, né, das últimas aulas, que são temas um pouco mais áridos, um pouco mais densos. O primeiro, que diz respeito a como fazer, né, inferência causal, e o que significa o cenário contrafactual nessa lógica de fazer inferência para buscar causalidade. Aí eu dei depois uma aula sobre resultados potenciais, explicando essa teoria, como ela funciona e como a gente vai usá-la nos nossos estudos. E depois a gente fez uma aula que falava de um dos métodos, que é o método mais tradicional, né, e que nos dá a melhor garantia de toda esse trabalho, esse estudo sobre causalidade, que é o método de seleção aleatória, onde a gente controla a distribuição do tratamento numa determinada amostra, né? E aí, no finalzinho, a gente falou também de dimensionamento de amostras. Então, vamos começar a aula de hoje na mesma dinâmica, né, da outra aula que a gente fez debate, ouvindo perguntas, vocês questionando questões que estão nos slides que foram apresentados. O ideal é que vocês pontuem. Ah, professor, no slide tal, eu fiquei com dúvida de tal coisa, de tal conceito, de tal informação, para a gente poder fazer, então, essa revisada, né, nesse material todo e podemos, então, debater algumas das implicações. A dinâmica continua sendo a mesma, por favor, levantem a mão aqui, né, ou então usem o chat para me pedir a palavra e a gente, então, começa a conversar. Pode ser? Quem começa? Aline. Boa noite, Aline. Diga lá. Boa noite, professor. Na aula 5, que foi a aula sobre integral e contrafactual, você deu alguns exemplos sobre cursos e como que isso pode impactar. E aí, no exemplo que você deu sobre o MEC, um dos resultados finais eram maiores salários e maiores taxas de emprego. Eu queria saber como é que a gente pode colocar esses resultados finais, sendo que eles dependem de todo um contexto político e social, como que eu coloco isso na política sem soar falso, sabe? Prometendo um resultado que, a depender disso, eu não consiga alcançar com a política oferecida. Ótima questão, Aline. Vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa entender é que a gente está, como em toda análise, a gente está assumindo vários pressupostos, né? Nesse caso específico, a gente está falando de fazer essa inferência comparando, né, as pessoas que receberam o tratamento com aquelas pessoas que não receberam o tratamento, no exemplo que eu dei em aula, antes e depois de um determinado programa. Não é isso? Isso tem a ver lá com os rendimentos e tal, né? O que a gente vai assumir, Aline, isso é muito importante, né? Que, na média, se um programa daquela magnitude foi implementado e se as condições mantiverem-se as mesmas, o resultado possível de ser esperado é aquele que a gente discutiu em sala de aula, que dizia respeito aos rendimentos, né? Por que eu estou enfatizando isso? Porque é claro, Aline, que em condições diferentes, em um cenário diferente, o impacto do programa tende a ser alterado, né? Mas uma notícia boa para você é a seguinte. Quando a gente está fazendo inferência causal, a gente está muito preocupado da maneira como a gente está aprendendo aqui no curso, a gente está muito preocupado em criar 2 grupos similares. Então, a ideia é que dentro de cada um desses grupos haja toda a diversidade possível de uma determinada sociedade para garantir que, no fundo, mesmo com todas as diferenças, com os problemas, com as realidades complicadas, o que vai sobrar, o líquido, né, o saldo, seja, de fato, o efeito do programa, né? Que vai ser, obviamente, um pouco maior, um pouco menor, dependendo da intensidade e da aplicação, né? Se ele pode ser exatamente repetido, como a gente
né, está fazendo num contexto em relação ao outro, mas é óbvio, sempre alertando, né, o gestor, o político, ou mesmo as pessoas, de que pode haver aí diferenças no que diz respeito à política que está sendo colocada. Então, a ideia desse curso não é prometer nenhum resultado impossível, né? Mas muito antes pelo contrário. A ideia é a gente se ater aos pressupostos, a gente está tão atento a isso que, no final das contas, a gente endereça o resultado para as pessoas de uma maneira parcimoniosa, explicitando aquilo que a gente assumiu, explicitando as condições nas quais o programa foi implementado. Tá? Então, de fato, não tem mágica, de fato, não tem solução tirada do chapéu, mas, cientificamente falando, a gente tem sim pressupostos e teorias que vão dar sustentação a uma ideia, né, de que o saldo do efeito que a gente encontrou na comparação dos grupos é um saldo que diz respeito ao programa diante daquele contexto que a gente trabalhou. Então é bom relativizar isso, Aline. A ideia não é prometer céus, não. A ideia, na verdade, pôr o pé no chão. O nosso trabalho como avaliadores de impacto é ter muita clareza sobre o que a gente está fazendo e o que a gente está entregando para as pessoas. Diga, Rodolfo. Boa noite, professor. Boa noite para todo mundo. Boa noite. Queria fazer uma pergunta relacionada à pesquisa que vocês soltaram hoje sobre o impacto dos meios de comunicação profissional no questionamento às fake news, né? Fazer uma relação aí com as aulas que a gente teve. Como que foi feita, não sei se o senhor já pode falar, como que foi feita a seleção dessas 1.000 pessoas que participaram da amostra? Elas se inscreveram, não se inscreveram? Como que vocês dividiram quem tinha que receber o tratamento e não? E se teve essa diferenciação, se 500 deveriam receber e 500 não, ou se todo mundo deveria, mas vocês tiveram que dividir? Justamente pensando naquela questão do TOT e no ITT. Eu não entendi direito como é que vocês fariam esse cálculo, nesse caso dessa pesquisa. Queria saber um pouquinho melhor. Ótimo, Rodolfo. Eu estava mesmo querendo conversar sobre isso. Que bom que você viu, a gente está super empolgado com esse trabalho. Uma das aulas que eu vou dar para vocês esse ano vai ser justamente dissecando essas informações, essa pesquisa. Vou explicar com bastante detalhes quando a gente estiver falando daqui a pouco de um tipo específico de experimento, que é o experimento em survey. Mas não vamos perder a oportunidade, até porque o assunto está quente, né? Rodolfo, o que a gente fez ali, primeiro, foi uma seleção completamente aleatória de pessoas para participarem do estudo. São 1.000 pessoas que foram recrutadas para comporem uma amostra representativa do eleitorado da cidade de São Paulo. Tá? Então, imaginem vocês que você tem aí os critérios de sexo, idade, escolaridade e renda, além de religião e de população economicamente ativa. Esses critérios são usados para compor uma amostra de 1.000 pessoas. Então, você tem uma amostra que diz exatamente, né, quais são as pessoas, de onde elas vêm. Você tem gente rica, gente pobre, você tem gente, homens, mulheres, tem todo tipo de gente ali na amostra. Muito bem, com essa amostra recrutada, a gente então faz aquilo que está explicitado lá na nossa aula 6, que é uma alocação aleatória do tratamento, né? Quem tiver com a aula aí pode acompanhar, está no slide número 7. O que a gente faz? A gente faz, Rodolfo, um sorteio mesmo. Para cada indivíduo, a gente sorteia se ele vai cair no grupo de tratamento ou se ele vai cair no grupo de controle. Né? Então, são 1.000 pessoas, a gente vai sortear até que 500 das pessoas sejam alocadas no grupo de tratamento. Por que isso é importante, Rodolfo? Porque o que a gente espera, como eu disse na resposta da Aline, é que o grupo de tratamento e o grupo de controle possam ser comparáveis. O que significa ser comparáveis? Significa que eu construí uma mini
amostra de 500 casos e uma outra mini amostra de 500 casos. E que nos quesitos de sexo, idade, escolaridade, renda e tudo mais, você tem, de um lado, 500 pessoas que representam uma subamostra e outras 500 pessoas que representam outra subamostra. Então, elas são comparáveis, né? Quando eu for dar aula específica sobre esse trabalho, eu vou detalhar isso até mais. Eu vou mostrar um gráfico que eu vou ensinar vocês a fazer, que chama checagem de balanceamento. O que é isso? A gente vai checar se as duas amostras são ou não similares, estatisticamente falando, né? Então, muito bem. A gente só garante isso, Rodolfo, pelo critério aleatório de seleção dos participantes. Se eu não dividir essa amostra de maneira aleatória, se eu não sortear, provavelmente eu vou ter algum tipo de viés que vai colocar um grupo mais rico de um lado ou mais pobre de outro, mais feminino de um lado e mais masculino de outro. Então, o critério para que os dois subgrupos sejam comparáveis é usar um critério de aleatoriedade. Tá? Então, é isso que a gente faz. A gente sorteia 500 para um lado, 500 para o outro lado. Qual que é o segredo, no entanto, Rodolfo? Isso também está explicado lá na nossa aula 6, né, que diz respeito à alocação aleatória do tratamento. As pessoas não sabem que elas estão participando de um experimento. Elas não sabem, aliás, elas sabem que estão participando do experimento porque elas se habilitam, né? No começo, a gente diz para elas, isso aqui é um experimento, isso aqui é uma pesquisa experimental, você concorda participar, tal. O que as pessoas não sabem é se elas estão no grupo de controle ou se elas estão no grupo de tratamento. Não, em nenhum momento isso é informado para elas. Então, o que a gente vai apurar depois como resultado, na parte final da análise do estudo, é uma simples comparação, pensando nos resultados potenciais, do que aconteceu com quem ficou no tratamento e com o que teria acontecido com aquelas pessoas se elas tivessem participado do tratamento. Que é o grupo de quê? De controle. Então, o que eu calculo, e que foi publicado hoje na Folha de São Paulo, é né, nos termos que a gente discutiu no curso, é o efeito médio, né? É o efeito médio alocado do tratamento. O efeito médio do tratamento que está disponibilizado é o que a gente está calculando. Então, neste caso, eu não precisei calcular o indicador de intenção em ser tratado. Por quê? Porque eu obriguei as pessoas a serem tratadas, Rodolfo. Eu sorteei né, quem ia receber o tratamento ou não. Eu fiz elas necessariamente receberem o tratamento. Então, nesse caso, eu só vou calcular o indicador do efeito médio do tratamento, porque eu estou assumindo que todo mundo foi tratado. E que não teve nenhuma variação entre aqueles que quiseram e os que, de fato, receberam. Só foram tratados aqueles que eu controlei absolutamente que receberiam o tratamento. É diferente de uma política pública em que o Estado provém uma política de treinamento, por exemplo, mas que só algumas pessoas decidem se inscrever. Nem todo mundo se inscreve, né? E aí é diferente. Aí eu tenho que fazer o cálculo tanto daqueles que tiveram a intenção de ser tratados e ver o efeito disso, como também o efeito médio, comparando aqueles que deveriam ter sido tratados ou não. Então, essa é a diferença, no caso de uma política pública, que é como a gente vai fazer daqui a pouco, na hora que estivermos analisando dados observacionais, para um caso experimental, como é o modelo que a gente está desenvolvendo neste caso específico. A gente fez um experimento em que a gente controlou, o método de alocação do tratamento. Ficou claro, Rodolfo? Ficou sim, professor. Muito legal. Então, assim, a gente vai fazer... Obrigado. A gente vai fazer uma aula em que eu vou explicar com detalhes esse experimento.
tá? Eu tenho feito vários experimentos aí em 2020 e vai ser uma oportunidade muito legal dividir com vocês esses exemplos reais de experimentos com vocês, tá bom? Eu estou vendo Gabriela Maia com a mão levantada. Ah, não, agora eu vi que tinha perguntas aqui no chat, né? Como vocês fizeram para chegar nesses 1.000 pessoas que eu vou ter os dados? Ah, legal. Foram selecionados, escreveram, fazem parte de um banco de dados? Ah, muito legal. Jéssica e Guilherme estão fazendo a mesma pergunta, né? Guilherme, Jéssica, eu, aqui na minha consultoria, aqui na Quest, a gente mantém um grupo de 150.000 pessoas que respondem pesquisas para nós no Brasil inteiro. As pessoas se cadastram para responder pesquisas, né? A gente seleciona essas pessoas para garantir que haja aí um universo representativo da população brasileira, e dentro desse perfil de 150.000 pessoas, a gente sorteia 1.000 pessoas que vão, então, compor uma amostra aleatória. Tá? A composição desse painel digital, que é como a gente chama, né, esse grupo, é uma composição que mistura pessoas que querem se cadastrar e se cadastram na plataforma com pessoas que são recrutadas por nós em pesquisas domiciliares. Quando a gente faz pesquisa na casa das pessoas, a gente convida elas para participarem desse nosso painel, e isso é muito legal, porque a gente, então, consegue fazer, mesmo com pandemia, pesquisa de maneira segura, rápida e que represente aí gente no Brasil inteiro. Mas, Guilherme e Jéssica, respondi a pergunta de vocês? Acho que sim, né? Beleza. Gabriela. Respondeu sim, professor. Muito obrigado. Ei, professor, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem. A minha dúvida tem um pouco a ver com a sua resposta para o Rodolfo. Quando você estava explicando, acho que foi até na aula 6 mesmo, quando você estava explicando como que a gente calcula o TOT e o ITT, né, que você falou que a gente pega as pessoas que deveriam ter sido tratadas e de fato foram tratadas, menos o número de pessoas que deveriam ter sido tratadas e não foram tratadas. E aí a minha dúvida é como que a gente, na prática, assim, como que a gente sabe quais pessoas deveriam ou não ser tratadas? Como que isso é selecionado? Excelente questão, Gabriela. Então, vamos lá. Nessa aula 6, é importante, de alguma maneira, também diferenciar isso para vocês. Aquela é uma aula uma aula que parece prática, empírica, mas ela é uma aula teórica. Né? Eu estou falando de filosofia de inferência causal, basicamente, naquela aula. Né? Em que eu estou explicando, a partir da lógica dos resultados potenciais, né? Qual que é a lógica dos resultados potenciais? É que, idealmente, é possível imaginar que haja um resultado potencial para quem participou do controle, mas não deveria ter participado, e para aquelas pessoas que participaram do tratamento, mas não deveriam ter participado. Né? Por quê que eu digo que isso é potencial? Porque é claro que o resultado potencial de quem deveria ter participado do controle e participou, e o resultado potencial de quem deveria ter participado do tratamento e participou, a gente observa. O que a gente não observa é o contrário. Né? É o que teria acontecido com aquelas pessoas que foram tratadas, se elas tivessem caído no controle, e o inverso, o que teria acontecido com aquelas pessoas que foram tratadas, ou que caíram no grupo de controle, e se elas tivessem sido tratadas. A gente precisa imaginar isso, Gabriel. Precisa imaginar que é possível chegar nisso. E essa imaginação, na verdade, Gabriel, ela vai nos fazer chegar à conclusão, que eu explico na aula, que se a gente fizer a subtração entre a média dos que foram tratados menos a média dos que foram controlados, num cenário de alocação aleatória do tratamento, se eu fizer isso, na verdade, o resultado potencial que teria acontecido com quem estava no controle e o resultado potencial do que teria acontecido com quem estava no tratamento, se tivessem grupos opostos, vai chegar a zero. Esse resultado potencial do que teria acontecido
e o outro, o que não teria acontecido no controle de tratamento, na verdade, se anulariam, a gente teria um resultado igual a zero. Ou seja, o efeito causal, o efeito, né, médio do programa sobre 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 o resultado geral dos indivíduos, né, que é o impacto médio do programa, nesse caso o ITT, ele nada mais vai ser do que a subtração, quem foi tratado de quem não foi tratado. Professor, mas a minha pergunta é, como é que eu chego em saber quem foi de fato tratado ou não? Para calcular o ITT, Gabriela, basta que você saiba, porque você tem que lembrar que você que controlou quem ia ser tratado ou não. Você pegou os 1.000 indivíduos, igual no meu caso, e sorteou quem ia para o controle e quem ia para o tratamento. Então, você, pesquisadora, é que definiu, sem que o participante soubesse, sem que o indivíduo soubesse, que grupo ele vai cair. Mas você sabe, porque você sorteou isso para cada um deles. Então, saber se foi tratado ou não, num modelo experimental, é simples. O próprio pesquisador sabe disso, né? É como se eu estivesse na aula de hoje, tem 16 pessoas, eu vou rodar a moedinha para saber se a Gabriela é cara ou coroa. Se for cara, ela vai para o tratamento, se for coroa, ela vai para o controle. Eu não aviso para a Gabriela, mas mando para ela o link do survey de acordo com aquilo que eu sorteei. Aí eu vou lá na Aline, faço o meu sorteio e mando para ela o link respectivo. O Anderson, a Iana e assim por diante. Tá? Então eu sei, Gabriela, quem foi tratado ou não no modelo experimental, porque eu controlo, fui eu que fiz o sorteio para dizer quem é que vai cair num grupo e não. Agora, há casos em que as pessoas foram alocadas para o tratamento, mas não foram tratadas. Que caso é esse? Eu sigo o mesmo procedimento, Gabriela. Eu vou dar o exemplo da Folha para vocês, porque ele é bem interessante. Tá? Eu sorteei 500 pessoas para receberem o tratamento da Folha de São Paulo. Qual que era o tratamento? Eu mandei um e-mail para elas explicando como detectar fake news. Só que das 500 pessoas que foram sorteadas para receber o e-mail, só 253 abriram o e-mail que eu mandei. Ou seja, Gabriel, só 253 de fato foram tratadas. Outras 147 pessoas, na verdade, foram sorteadas para receber o tratamento, mas não receberam. Então, neste caso, eu posso calcular não o ITT. Por quê? Porque nem todo mundo que foi sorteado para receber o tratamento, de fato, foi tratado. Nesse caso, o indicador que a gente pode fazer, que a gente pode apresentar, é o TOT, que é o efeito médio do programa sobre os tratados. Como é que a gente faz essa comparação? A gente vai pegar o valor esperado, a média da variável do resultado para os tratados, ou seja, aqueles que de fato abriram o e-mail, e a média para os mesmos indivíduos daqueles que deveriam ter sido tratados, porque foram sorteados, mas não abriram e-mail. Como não abriram e-mail, de fato, não foram tratados. Gabriel, como é que a gente sabe tudo isso? Quando a gente faz a pesquisa, quando a gente faz a avaliação, o pesquisador tem que ter controle de tudo isso. A gente teve que ter aqui uma planilha de qual era o ID de cada indivíduo e cada indivíduo sorteado, para que grupo ele foi. A gente teve que mandar o experimento diferente. A gente tinha 2 links, um para o controle, um para o tratamento, e assim por diante. Então, esse é o trabalho do pesquisador. É isso que a gente tem que fazer para conduzir um experimento. Esse qualquer erro nesse cenário é desastroso, né? Porque você passa a não ter o controle preciso do dado com o qual a gente está lidando. Respondi sua pergunta, Gabriela? Respondeu sim, obrigada. Ah,
eu estou vendo aqui que o Anderson está fazendo uma pergunta. A gente pode excluir aquelas pessoas que nós temos certeza que vão enviesar uma pesquisa por já conhecermos suas opiniões para a cidade pequena, onde se conhece a maioria? Anderson, Acácio, não. Tá? Não, porque se você tiver isso, você vai estar gerando um viés. Acácio, tem uma confusão, acho, na sua pergunta, que é importante a gente esclarecer. Né? A gente está falando de pesquisa experimental aqui. Né? Em pesquisa experimental, a gente tem que ter uma amostra de toda a cidade, de todo o país, uma amostra que é escolhida de maneira aleatória. Então, independentemente se você conhece ou não as pessoas, elas têm que ser sorteadas para participar do estudo. E depois que elas são sorteadas, você tem que sortear de novo quem vai entrar no grupo de tratamento e quem vai cair no grupo de controle. Portanto, Acácio, em tese, se você montou uma amostra bem feita da população de um lugar, quando você sortear o grupo de tratamento e de controle, você provavelmente vai ter a mesma pessoa que você está dizendo que vai enviesar o estudo no grupo de tratamento e também no grupo de controle. Em tese, é isso que a gente está buscando. É ter aquelas pessoas que são radicais de direita no grupo de tratamento e no de controle. Os radicais de esquerda no grupo de tratamento e no grupo de controle. Os moderados no grupo de tratamento e no de controle. Eu tenho que ter o mesmo tipo de gente nos dois grupos. Você não pode excluir simplesmente, vou tirar aqui do grupo que essa pessoa vai enviesar. Não. O que a gente está fazendo aqui, e que eu estou ensinando a vocês metodologicamente a fazer, é construir uma amostra de um lugar que seja representativa daquela cidade, ou estado, ou país. Dentro daquele lugar, sortear aleatoriamente quem vai para grupo 1 e quem vai para grupo 2. E o que eu estou dizendo para vocês, Anderson, é que fazendo desse jeito, você necessariamente ou probabilisticamente tende a criar grupos similares, comparáveis. Mas veja bem, é importante checar essa informação, né? É importante fazer, como eu disse, eu vou ensinar as análises de balanceamento para ver se as duas amostras, a de controle e a de tratamento, estão balanceadas. Tá? E aí eu estou vendo que você está me pedindo para exemplificar com uma pesquisa de intenção de voto. Por isso que eu estou dizendo que eu acho que há uma confusão. O que a gente está falando aqui não tem nada a ver com pesquisa de intenção de voto. Né? Uma pesquisa de intenção de voto é uma pesquisa em que a gente seleciona a população de uma cidade, baseada nas opiniões, né, médias, a gente ali vai incluir todo tipo de gente também. Então, se você tem 50% de mulher na cidade, a sua amostra vai ter 50% de mulher. Se você tem 20% de jovens, a sua amostra tem que ter 20% de jovens. Se você tem 40% de baixa renda, você tem que ter 40% de baixa renda na amostra. Né? A amostra ela tem que ser um espelho, um reflexo do seu eleitorado. Né? E aí, Acácio, de novo, eu não posso tirar as pessoas que eu já sei a opinião delas. Pelo contrário, elas são importantes porque a opinião delas compõe, provavelmente, o grupo que elas representam naquela amostra. Né? Se você tem ali, a pessoa tem renda alta, ela tem alta escolaridade, ela trabalha, ela é branca, é um homem, por aí vai, todas essas variáveis provavelmente explicam por que aquela pessoa tem aquela opinião. Então, quando ela é selecionada para a amostra, ela, no fundo, está representando aquele tipo de pessoa. É isso que a gente está buscando, Anderson. Então, a ideia não é tirar ninguém. Pelo contrário. A ideia é compor uma amostra com os mais variados tipos de pessoas. Tá? O que a gente não quer é todo mundo igual. A gente quer compor ali uma amostra diferente. Por quê? Porque na pesquisa de intenção de voto, a gente vai estimar a média da opinião sobre voto. 30% vai votar no candidato A, 70% vai votar no candidato B, por exemplo. É isso que a gente está buscando. É diferente do que a gente está conversando aqui. O que a gente está conversando aqui é um experimento em que, dentro da amostra selecionada, eu vou sortear uma segunda rodada para selecionar os grupos que vão estar de um lado
ou de outro. E aí, o meu objetivo não é ter a média da intenção de voto, mas é ter a média de alguma coisa do grupo de controle para comparar com a média de outra coisa, o resultado de interesse do grupo de tratamento. É a comparação dessas médias que faz o meu experimento, que vai me dar aí o OTT, ou o TOT, desculpa, ou o ITT, né, da minha estimativa. Me interessa. Tá entendido, Acácio? Anderson? Ah, você deu um ok aqui, agora que eu vi. Ótimo. Perguntas? Quem mais? Não estou vendo mais nenhuma mão levantada. Aline pergunta. Diga, Aline. Na verdade, não é uma pergunta. Eu queria te pedir se você pode enviar para a gente os PowerPoints da aula de método de seleção aleatória e resultados potenciais, porque eu entendi a sua explicação, só que assim, se me mandasse fazer, eu consegui. Então, eu queria estudar a equação mesmo para eu entender direitinho. Tá bom, deixa eu aproveitar. Você está falando de qual? Você está falando da aula de resultados potenciais? São as duas últimas aulas. As 5 e 6. Tá? De resultados potenciais e método de seleção aleatória. Tá bom. Eu vou mandar assim. Deixa só eu aproveitar, Aline, já que nós estamos aqui, acho que é uma ótima oportunidade para a gente dar uma olhada nisso, né? Então, o que está acontecendo aqui, Aline? Y é o meu resultado potencial, né? É o que eu vou observar nesse caso, né? Então, eu posso observar em Y uma situação que é Y quando t é igual a 1. Quando t for igual a 1, olha aqui, ó, substituir esse t aqui por 1. Então, 1 vezes y1 mais 1 menos 1 dá 0. 0 vezes y e 0 é 0. Certo? Então, nesse caso, o que a gente está... Quando o... Opa, deu certo? Pronto. Quando o t é igual a 1, o que a gente está vendo nesse caso? 1 vezes y e 1 é igual a y e 1. 1 menos 1. Opa. Isso aqui vai virar 0. 0 vezes y e 0 é 0. Então, na verdade, quando o t é igual a 1, então, quando o t é 1, y e é igual a y 1. Ok? Quando, ao contrário, t quando t é igual a 0, no agenda da aula, assim é muito mais difícil. Quando t é igual a 0, então t vai ser 0. 0 vezes y é nada. 1 menos 0 é igual a exatamente isso aqui. Então, quando t é igual a 0, y e é igual a y 0. Aline, por que isso aqui é importante?
Porque o que eu estou tentando demonstrar para vocês, na lógica de resultados potenciais, é que a gente só observa y1 e y0. Mas eu poderia observar um outro cenário, que é o que teria acontecido com y, com os casos que foram sorteados para ir para o tratamento, mas não foram tratados. E o que teria acontecido com os casos que foram sorteados para ir para o controle e, na verdade, foram tratados. Se eu tivesse todos esses casos possíveis, que é a Aline foi sorteada para cair no tratamento. Imagina a Aline, no caso, se ela tivesse caído no controle. Eu posso imaginar. E se a Aline tivesse caído no controle? Mas eu nunca posso observar. Esse é o problema fundamental da inferência causal, que é super importante para a gente, né, nessa lógica aqui dos resultados potenciais, vai ser sempre importante. Então, sabendo disso aqui, que a gente acabou de discutir, a gente sabe que eu posso estimar por meio de uma regressão linear, cujo beta vai me dar o valor do efeito do tratamento, o efeito causal que T tem sobre Y. Como é que eu faço isso? Eu coloco todos os casos, os 1000, no meu caso lá da folha, né, do resultado que eu fiz do experimento, as 1000 pessoas, aí tem uma variável que é T, que vai ser 1 para quem caiu no tratamento e 0 para quem caiu no controle. Y é acreditar ou não em fake news. Eu vou fazer uma regressão de T, essa variável T, sobre acreditar ou não em fake news. E aí o beta que eu vou tirar dessa regressão vai me dar exatamente o efeito causal do tratamento que eu criei, que é o e-mail que eu mandei para as pessoas, sobre a crença ou não em fake news. É isso que a gente vai... É isso que essas equações estão nos mostrando, né? Então, eu poderia ter, né, todos os resultados potenciais, e com esses resultados potenciais em mãos, eu posso calcular aqui, ó, que é o ITT, né, que é o impacto médio do programa, que nada mais é do que o que esse E representa? Valor esperado. O valor esperado de uma variável aleatória nada mais é do que a média. Então, o que eu estou fazendo aqui, Aline, é pegar a média de quem? Do Y, que é o, por exemplo, a crença em fake news. Então, é a média de quem acredita em fake news e que foi sorteado para cair no grupo de controle. E grupo de tratamento. E de fato foi tratado, menos a média de quem foi sorteado para cair no grupo de controle e de fato foi controlado, né? Não recebeu nenhum tratamento. O D11 menos o D00, que nada mais é do que a média de quem foi tratado menos a média do controle, vai me dar o impacto médio do problema. Ok? Então, se você tiver que fazer, na prática, todas essas equações, na verdade, se resumem a isso aqui, ó. Vamos pegar um exemplozinho no Excel, que eu acho que super ajuda a gente a pensar. Né? Então, eu vou ter aqui, ó, ID da pessoa, tratamento e o Y. Ok? Então, se eu estivesse fazendo isso aqui nesta aula, eu diria que isso aqui é a Aline, que esse é o Guilherme, que essa é a Gabriela, que esse é o Elton e que esse é o Rodolfo. Então, cada um de vocês participa do meu experimento, certo? Eu vou usar o Excel para construir uma função chamada rand_between, que eu vou pedir a ele para selecionar de maneira aleatória um número entre 0 e 1. Tá? Eu vou pedir, deixa eu aumentar aqui as casas decimais. Opa! Nesse caso, como tem pouquíssimas pessoas, eu só tenho 5 participantes,
Só a Aline foi para o grupo de tratamento e todo mundo mais foi para o grupo de controle. Então, já deu para ver que não dá para fazer experimento com amostra pequena. Por isso que a nossa amostra lá é grande. Então, vamos dizer que tem aqui mais gente. Deixa eu ver quem mais está na aula aqui. Ana, Isabelle, Anderson, Nardiele, a Jéssica. Quem mais está aqui? A Luana, o Luan, Luan Paz, o Matheus e o Lucas. Acho que são todos. Então, olha só. Se a gente pegar isso aqui e colar, olha o que está dando. Aline. Então, eu sorteei. Ok? Olha lá. Aline, Guilherme, Elton, Ayana, Nardiele, Jéssica, Luane e Luan caíram no grupo de controle. Gabriela, Rodolfo, Isabelle, Anderson, Matheus e Lucas caíram no grupo de tratamento. Então, para quem caiu no grupo de controle, eu vou mandar o questionário do grupo de controle. Para quem caiu no grupo de tratamento, eu vou mandar o grupo de tratamento. Beleza? Então, vamos fazer uma brincadeira aqui, só para vocês entenderem. É claro que não é, pelo amor de Deus, não é verdade, porque eu não estou fazendo um experimento, mas só para a gente brincar com esse assunto. Então, eu vou pedir aqui, ó, Aline, me fala um número de 0 a 10. 7. Guilherme, um número de 0 a 10. 10. Gabriela. 4. Elton. 5. Rodolfo. 3. Ayana. 1. Isabelle. 6. Anderson. Ele falou 5 no chat. Nardiele. 9. Jéssica. 2. Luana. 7. Luan. 8. Matheus. Matheus. Matheus está aí? Ele pode ser 3. O Matheus está dormindo. 3. E o Lucas? 6. 6. Então, vamos imaginar que vocês não soubessem. Eu mandei um survey para vocês para fazer a seguinte pergunta. Qual é a nota que vocês dão para a minha aula? Todo mundo que caiu no tratamento, antes de responder essa pesquisa, ia receber um depósito na conta de R$10. E todo mundo que caiu no grupo de controle não ia receber nada. E depois disso, eu ia perguntar, o que vocês acham da minha aula? Né? Então, Aline, o que a gente precisa fazer? A gente precisa calcular o impacto do professor que está dando dinheiro para os alunos, que é o tratamento, para ver se isso melhora a nota que eles dão para o curso dele. Certo? Então, a gente tem que calcular, nesse caso, o impacto, né, do meu programa, do meu tratamento sobre vocês. Como é que eu faço essa conta? Como é que eu calculo o ITT? Primeira coisa que eu preciso calcular é a média, o valor esperado de quem foi tratado e, de fato, caiu no grupo de tratamento. Qual que é essa média? Aqui, ó. É a média de quem, ó? Gabriela, Rodolfo, Isabelle, Anderson, Matheus e Lucas. A média é 4,5. Depois eu tenho que calcular o valor esperado de Y0, que é quem não foi sorteado para não receber o tratamento e, de fato,
não recebeu. Então, vamos calcular a média. De quem? Ó, do Y, ó, da Aline, do Guilherme, do Elton, da Ayana, da Nadiele, da Jéssica, da Luana e do Luan. Eita! Qual que é o ITT? É isso menos isso. Qual que é a conclusão que eu chego nesse estudo? Professores que depositam R$10 na conta dos alunos tendem a perder nota. Por quê? Provavelmente. Os alunos que receberam o tratamento são linguarudos e contaram para os alunos que não receberam e eles ficaram pé da vida, diminuíram a nota do professor. Não é isso? Eles tentaram dar notas maiores para o professor no grupo de controle, para ver se ganhava o dinheiro. E os que receberam o tratamento acharam que aquilo era muito corrupto da minha parte. Então que R$10 era pouco, né, professor? Ou que R$10 era pouco, alguma coisa desse tipo. O fato é que não funcionou. Tá certo? Mas vejam como é simples. Eu estou fazendo aqui um mini exemplo, né, de como a gente vai analisar esses dados. É bem simples. Fala, Guilherme. Professor, você falou que é enviado 2 questionários diferentes para o grupo de tratamento e o grupo de controle. Eu queria saber se os questionários são muito diferentes ou só são formas de Na verdade, gatilhos. Guilherme, na verdade, eu me expressei. Nesse caso que eu acabei de contar, eu dei o exemplo errado. Os questionários são iguais nesse caso. Por quê? Porque a única pergunta que tem no questionário é: dê uma nota para a aula do professor. Ponto. É porque, em alguns casos, quando o experimento é feito no próprio questionário, aí você tem um questionário para o grupo de tratamento e para o grupo de controle, porque você tem um tratamento feito no questionário. Nesse caso aqui, isso não se aplica, porque o tratamento é o dinheiro que eu depositei na conta de vocês. Então, o questionário é idêntico. Tem como você explicar quando o questionário é diferente? Você deu esse exemplo rapidinho, só que eu não peguei muito bem. Que quando é necessário mandar um questionário diferente. Eu explico. O que aconteceria? Digamos que o tratamento, Guilherme, não seja o professor pondo dinheiro na conta dos alunos. Vamos imaginar que o tratamento fosse o seguinte, tá? Pessoas que caíram no grupo de tratamento, antes de responder o questionário, vão ler a seguinte frase: professores da UFMG foram presos comprando nota de aluno. Ok? Vou imaginar que isso aqui tem o questionário de todo mundo. Não, vou dar um outro exemplo, porque esse aqui vai ficar complicado. Melhor do que esse. Bolsonaro disse que a pandemia é uma gripezinha. Todo mundo que caiu no grupo de tratamento recebeu essa frase. Depois, eu perguntei para vocês: vocês estão muito, de 0 a 10, quanto que vocês estão preocupados com a pandemia? Aí cada um me disse. Ok? Nesse caso, Guilherme, o questionário da Aline não tem a frase do Bolsonaro. A única coisa que tem é: quão preocupado você está com a pandemia? Ela responde 7. O Guilherme, mesma coisa. Já a Gabriela, primeiro lê no questionário: Bolsonaro disse que a pandemia é uma gripezinha. Quanto você está preocupado com a pandemia? A Gabriela diz 4. Ou seja, o que eu estou querendo ver aqui? Eu estou querendo ver se as pessoas que recebem a frase do Bolsonaro passam a se importar menos do que os outros que não receberam com a pandemia. Entendeu? Então, isso vai acontecer. Os questionários, o que é diferente no questionário é porque a gente vai estudar isso ainda, vai ter uma aula sobre isso.
tá? É porque esse é um tipo de experimento que chama experimento em survey. Eu fiz um experimento exatamente igual a esse que eu estou mostrando para vocês no Brasil, lá no comecinho da pandemia, em março. Porque quase ninguém tinha visto ainda a opinião do Bolsonaro. Eu queria ver o seguinte, se as pessoas ouvissem a opinião dele, o que elas fariam? Então, eu fiz um experimento desse. Então, você tinha um questionário para o grupo de tratamento, que tinha a frase do Bolsonaro, e um questionário para o grupo de controle, que não tinha a frase do Bolsonaro. E aí eu podia comparar se as pessoas estavam mais ou menos preocupadas depois que elas viam ou não a frase do Bolsonaro. No caso, é sempre uma das perguntas vai ser igual para todos, só Não. que no caso, uma... Não. A pergunta de resposta é igual para todo mundo. Né? A pergunta de Sim. resposta qual que é? Nesse caso, qual é o seu grau de preocupação com a pandemia? Lá no caso do exemplo da Folha de São Paulo que eu fiz, você acredita em fake, né? Eu mostrava lá as fake news e perguntava se a pessoa acreditava ou não em fake news. Então, a pergunta de resposta ela é igual. O que muda no questionário é se o tratamento está sendo feito no próprio questionário, as pessoas que caíram no grupo de tratamento recebem um estímulo, as pessoas que caíram no grupo de controle não recebem nenhum estímulo no próprio questionário. Professor, Diga, Nardiele. e nessa pesquisa que você falou que fez em março sobre a frase do Bolsonaro da gripezinha, qual que foi o resultado? Você verá na próxima aula. Tá bom. Obrigada. Ô, Felipe, Fala, Guilherme. outra dúvida também, que talvez você vai falar na próxima aula, mas essa pesquisa, você fez uma outra pesquisa com as mesmas pessoas um tempo depois para fazer uma comparação ou não? Não, não. Eu vou explicar exatamente o que a gente fez. É o tema da nossa próxima, daqui a 2 aulas, né? Sem ser aula de quarta, aula da próxima segunda. Eu vou apresentar para vocês o nosso paper sobre esse resultado, Nadiele, com a Covid. Esse paper, inclusive, que já foi aceito para ser publicado no Journal de Opinião Pública da Universidade de Salamanca. Então, é um paper que vai ser publicado logo, logo. Mas eu vou detalhar como é que a gente fez, explicar como tudo foi feito. Vocês vão ver esse exemplo em detalhes. Voltamos aqui para... Mas nesse caso, você acha... Mas é só para mim não ver se eu não estou viajando muito, mas nesse caso era interessante, você acha que poderia ter uma boa forma de replicar esse questionário depois de 8 meses de pandemia, para ver o sentimento das pessoas após esses 8 meses e fazer um comparativo com o começo, ou nada a ver? É mais a questão de essa sua pergunta, ela é muito importante, porque a minha resposta, eu espero que seja pedagógica para você. Tudo é interessante. Tudo é interessante. Portanto, o que eu quero desenvolver em vocês não é a habilidade de discutir o que é ou não interessante. O que eu quero discutir com vocês é o seguinte: vocês têm uma pergunta de pesquisa. Vocês têm um objetivo de avaliação. Vocês vão ser contratados por alguém para fazer alguma coisa. Então, o que vocês têm que oferecer para essa pessoa que está contratando vocês, ou para o gestor público para o qual vocês trabalham, para o órgão público, né? Ou para alguém que está querendo que vocês façam alguma coisa, é o melhor desenho de pesquisa para a sua pergunta de pesquisa. Então, por exemplo, a minha pergunta de pesquisa no texto que eu vou apresentar daqui a 2 aulas é uma pergunta de pesquisa que quer dizer que quer responder uma única coisa. Qual? Será que o Bolsonaro será capaz, será que um líder político, qualquer um que seja, nesse caso o Bolsonaro, será que o que ele diz importa ou não? Ou seja, será que a postura de um presidente, será que aquilo que o presidente fala, será que o presidente diz, impacta a maneira como as pessoas reagem
aos temas do dia a dia, ou não, ou é bobagem. O cara pode falar o que quiser e o que as pessoas vão fazer mesmo é aquilo que elas já queriam fazer, o que elas pensam em fazer ou acreditam em fazer. Essa era a minha pergunta de pesquisa. Então, Guilherme, nesse caso, não faz sentido fazer 2 pesquisas. É diferente de um outro caso, se a minha pergunta de pesquisa fosse: será que depois de um tempo, vivenciando uma situação assim, assim assada, as pessoas mudam de opinião ou não? Entendeu? A pergunta de pesquisa é que tem que orientar o que você vai fazer empiricamente. Porque, em última instância, tudo é interessante. Então, você vai sair daqui hoje pensando assim: eu tenho que ter o melhor desenho de pesquisa para responder a pergunta que eu tenho, ou que eu fui contratado para fazer. Porque se o cara está querendo saber se a opinião do presidente importa, para que eu vou fazer 3 rodadas de pesquisa daqui a 8 meses, 12 meses, 15 meses? Não tem sentido. Não é isso que a pessoa está interessada. Agora, se a pessoa estiver interessada em saber se a opinião das pessoas muda com o tempo, né, dependendo de quanto elas vivenciam alguma coisa, aí sim, Guilherme, faz todo sentido você propor esse desenho que você está falando. Como é o caso da fake news, lá da Folha de São Paulo, né? O que a gente queria saber é se a gente fez primeiro uma pesquisa no final de novembro. Aí a gente gastou um tempo mandando e-mail para as pessoas, tentando fazer com que elas lessem mais Folha de São Paulo. Depois eu repeti a pesquisa para ver se a mesma pessoa que antes não lia Folha e passou a ler, se ela muda a opinião dela. Ou se aquela que já lia e continuou lendo, muda a opinião. Ou aquela que não leu e continuou não lendo, o que acontece com ela? Ou seja, o que eu queria era ver no tempo o que acontecia com as pessoas. Por isso que a gente fez esse outro desenho. Então, Guilherme, o desenho se adapta à pergunta e não o contrário. Ok? Show. Mais perguntas? Dúvidas sobre as aulas 5, 6, 4, 5 e 6? Não? Tá bom. Então, o que eu vou fazer, gente? Além de disponibilizar os slides das aulas, né, que já estão disponibilizados em tese, porque estão lá na aula, né? Só você ir passando no YouTube, as aulas todas estão gravadas, dá para acompanhar. Mas, de todo modo, eu vou colocar os slides lá no Moodle para vocês, tá? Eu vou assinalar, então, o que vocês vão ver nas próximas aulas, e a gente vai ter o primeiro exercício do curso, em que vocês vão ter que fazer uma análise de um experimento, de um desenho de experimento, se ele está certo, se ele está errado, se ele está bem feito ou não. Eu vou também mandar tudo isso por e-mail para vocês. Vocês vão ter aí uma semana para entregarem esse exercício. Ok? Nossa próxima aula, eu vou dar uma revisão estatística sobre estimativas a partir de uma distribuição normal, que é uma dúvida que geralmente aparece nos alunos quando a gente começa a discutir essa questão da diferença das médias. A gente vai fazer isso. Depois, na outra aula, a gente vai discutir um experimento real, que é o experimento que eu comecei, né, a mostrar aqui, que é o da Covid-19 em relação ao Bolsonaro. E na próxima aula eu vou apresentar para vocês em detalhes esse outro experimento, que é o experimento que foi publicado hoje na Folha de São Paulo. Ok? Então tenham todos uma boa semana e a gente, então, se encontra em breve novamente. Muito obrigado. Você vai mandar as aulas lá no e-mail, pessoal? Vou mandar as aulas no Moodle. O link? Vou postar. Vou mandar as aulas no link no e-mail, igual eu tenho feito.
você Tá. seguir na ordem direitinho, tá bom? Beleza. Obrigado, gente. Boa semana. Valeu, obrigado aí. Se cuidem, Juízo. Obrigado, boa noite, pessoal. Boa noite. Valeu.